Vamos a dar comienzo a nuestra primera sesión del día de hoy. Con nosotros tenemos a Leticia Antunes, brasileña, pero que vive en Ginebra, con su galería Espace L, que va a estar conversando con Núria Benhavinha, brasileña, pero que vive en Brasil. Vamos a conversar en portugués, para hacerlo más fluido entre ustedes, algo así como 30 minutos, y luego abriremos el micrófono a preguntas o inquietudes o comentarios que queramos hacer. Tenemos una hoja con resúmenes de las biografías de ambas dos, para no tener que hacer esa presentación siempre tan formal y poder ir directamente a escucharlas a ellas. Como les recordaba ayer, esta sesión de charlas nos proponemos generar un espacio para entender un poco más acerca de la relación entre el galerista y el artista. Cuáles son esas cosas que el galerista ve en el artista y hace que trabajen juntos. Y cuáles son esos puntos que el artista ve también en la galerista y conforman esta relación. Agradecerles su tiempo por estar acá, Leticia, Núria, a ustedes por acompañarnos y todo suyo. Bueno, Funciona. nos conocemos desde 2013. Represento su trabajo, el trabajo de Núria en la galería desde 2013, cuando hicimos la primera exposición. Y como toda la relación evolúe con el tiempo, el conocimiento. Entonces, Núria tiene un percurso muy establecido, está con obras en colecciones importantes en Brasil y afuera, como Notim, Mar. Toda su obra está muy ligada a la fluidez. Te dejo hablar un poco de cómo ves. Boa tarde. Alô? Ok? Ainda está alto? Não? Boa tarde. Bom, meu encontro com a Galeria Espace L e a Letícia se deu através de um amigo em comum, um curador brasileiro que mora em Genebra. Na época eu estava em Paris, quando nos conhecemos, e ele me disse que gostaria de apresentar a Letícia, que estava abrindo uma galeria naquele momento em Genebra. E logo nos encontramos, depois de uma viagem que fiz ao Japão para uma Bienal, a Biwako Biennale. E Letícia, então, pôde ver ao vivo algumas telas que eu levei para Genebra. E naquele momento ela fez uma pré-seleção que me interessou muito, porque ela escolheu justamente os trabalhos que eu mais gostava. Esses trabalhos ficaram em Genebra, os demais eu levei para outro local. E esses trabalhos foram a pedra de toque do início das nossas relações para virmos a realizar uma residência naquele mesmo ano e logo em seguida a minha primeira exposição na galeria, que foi super bem sucedida. Pude conhecer outros artistas e também os clientes e os colecionadores de Genebra. E Letícia logo já colocou algumas dessas obras em coleções importantes na Europa, o que muito me interessava e, na verdade, o que eu queria. E sempre quero, que é essa expansão do trabalho pelo mundo. E quando nós temos a parceria de galeristas que se interessam pelo trabalho e entendem o que estamos fazendo, essa expansão se dá de uma maneira forte, decidida, com eco e com consequências que nos levam a coleções e também a outras exposições institucionais. Bom, a princípio seria isso. Exatamente.
trabalho, a gente já fez 3 exposições ao menos juntas, fora as coletivas. O trabalho foi evoluindo, o público descobre, o público genebrino está adorando o trabalho da Niura e aceitando e incorporando cada vez mais. E a galeria tem como propósito fazer essa ponte entre América Latina e Europa, totalmente dentro. A Niura tem um livro maravilhoso escrito pelo Paulo Aguinhoff, que é o maior curador brasileiro. Esse livro foi lançado em 2016, é um livro da trajetória, são 25 anos de trabalhos e participações e inclusões em coleções importantes do Brasil e fora. O nosso encontro, meu e Letícia, profissionalmente, ele acontece num momento muito interessante, ali em 2013, que eu já estava levando a obra para o Japão e também a entrada na Europa de uma maneira mais efetiva com a galeria Espace L. E agora, para minha surpresa, ela sendo convidada a vir para a Este Art, escolheu trazer o meu trabalho e eu achei isso maravilhoso, porque além de Europa, estamos mergulhando na América Latina. E eu sempre penso que já vinha pensando isso já há muito tempo e já venho fazendo um movimento nesse sentido, de voltar os olhos para a América Latina. Eu acho que isso é uma coisa muito importante e eu acho que isso é uma discussão a ser aberta com outros galeristas e artistas da América Latina, porque eu acho que ficamos muito distanciados e não tem sentido isso. Eu acho que aqui na feira eu pude encontrar e reencontrar pessoas que eu já tinha conhecido na Bienal do Mercosul e tive notícias de artistas com quem dividi espaços na Bienal do Mercosul, na primeira Bienal do Mercosul em 98, e depois também participei já de uma outra, da 5ª Bienal, e depois da 10ª novamente fui convidada, e ali sempre há esse comentário e essa conversa sobre por que estamos tão distantes entre os países da América Latina. Eu acho que a gente precisa solidificar, a gente precisa inaugurar ou reinaugurar, não sei ao certo, esse encontro, esse momento, essa troca. Eu sempre viajo, vou ao Peru, adoro conhecer as coisas. Venho ao Uruguai, adoro estar aqui, é a 4ª vez que eu venho. A primeira que eu venho trabalhando, e é uma alegria assim, muito grande estar aqui e poder perceber e ver. Ontem mesmo fomos a um ateliê visit de uma artista aqui, uruguaia, e sabe, uma graça, um encontro, e estarmos ali desfrutando o encontro, né, através da arte. Isso é muito importante. Eu acho que a gente precisa fazer isso mais vezes. ¿Puedes presentar tu trabajo para los que no lo conocen también? ¿Puedes hacer una presentación de tu trabajo? ¿Puedes Sí. contar un poco cuál es el centro de tu trabajo y los lenguajes que utilizas? Eu venho trabalhando pintura, embora eu use ferramentas várias. Então, se eu faço um filme, como fiz um média-metragem, que parece ter uma imagem agora, ou está passando. Esse filme, eu usei a câmera como ferramenta para fazer uma pintura. Eu uso a câmera fotográfica como ferramenta para fazer pinturas. Eu gosto de usar performances também para estabelecer os planos mais variados possíveis da pintura. Então, a pintura que é feita pincel e tinta sobre tela é uma coisa que eu gosto, que eu faço e que me agrada muito. Mas o princípio da minha pintura, ele se dá muito através da experimentação. A minha pintura especificamente. E eu sei que isso acontece porque quando eu tinha por volta de 13, 14 anos, isso é uma história que aconteceu comigo,
eu fui soltar uma pipa próximo da minha casa, em Belo Horizonte, Minas Gerais, com os amigos. E naquele dia, uma coisa muito simples isso que aconteceu, a minha pipa entrou numa nuvem. E todas as pessoas que estavam comigo disseram, você perdeu, desiste. E eu falei, não, ela vai voltar para a minha mão. Então, não sei como vocês se entendem o que eu estou dizendo, pipa. Pipa é um papagaio. Cervo-volante. Então, eu tinha, a minha pipa era vermelha e ela entrou numa nuvem. E eu fiquei devagar, fui puxando a linha e trazendo ela de volta. E quando essa pipa chegou às minhas mãos, eu ainda criança, adolescente, quando ela chegou às minhas mãos, ela veio molhada de nuvem. E ela começou a atingir tudo que tocava de vermelho. Naquele momento ali da minha infância, do início da minha adolescência, eu já estava fazendo a escola de arte. Era uma escola livre de arte, que adolescentes podiam entrar. Naquele momento eu senti que havia acontecido alguma coisa diferente. Tanto veio um pouco de nuvem na minha mão, quanto um pouco da tinta da pipa havia ficado naquela nuvem. E em algum momento aquela cor vermelha poderia chover em algum lugar, de uma maneira sutil e delicada. A partir disso, acho que também, mais uma vez, eu vou repetir essa coisa simbólica da pedra de toque. Eu acho que essa é a pedra de toque. Naquele momento, eu me tornei uma pintora e eu entendi que eu gostaria de fazer a pintura com a natureza e não pintar tradicionalmente num cavalete a tela, pintar a natureza. Eu queria pintar com a natureza. E a partir daí, a experimentação passou a ser, para mim, fundamental. Experimentar a experimentação. E, bom, enfim. E o desdobramento disso, evidentemente, ao longo desses anos todos, já depois fazendo arte mesmo, a partir dos anos 90, fazendo as exposições, as bienais e tudo. A primeira Bienal teria sido em 85, porque foi um convite, foi uma performance. Todas essas participações e como consequência do trabalho, tudo isso vem de uma questão ligada à experimentação. Esse filme que vocês estão vendo é um filme que eu fiz e lancei em 2014. É um filme sobre a devastação que as mineradoras fazem no interior do Brasil. Eu estava meditando e querendo uma pausa do meu trabalho como pintura e recebi um convite da minha mãe, da minha família, para irmos ao interior, à cidade da minha avó. E quando nós estávamos indo para esse lugar, eu fui surpreendida por essa imagem de uma casa que estava isolada em cima de uma montanha, onde já não havia mais nada, nenhuma árvore, nem nada. E eu procurei saber por que aquela casa estava ali, solta, naquela montanha toda descascada. E eu entrei nessa casa e eu descobri que essa casa tinha sido abandonada porque a mineradora foi destruindo tudo que tinha em volta e foi deixando que aquelas pessoas morassem até o último minuto, porque não tinham para onde ir naquela casa. E quando eu entrei nessa casa já abandonada e eu abri as janelas e as portas daquela casa, não tinha mais nenhum móvel, não tinha mais nada, mas todas as coisas que um dia habitaram aquela casa estavam impressas em suas paredes, em contraformas. Então, os círculos, os quadrados dos quadros que um dia estiveram na parede, o sofá, a cama, um crucifixo, o armário, uma bilha de água, fui identificando todas as coisas. E eu senti muito fortemente, naquele momento, e até fiquei muito emocionada, porque eu pensei, eu sou uma pessoa que já vivi a ausência e já senti a ausência muitas vezes na minha vida por perdas, ao longo da minha vida, pela minha história de vida.
E eu nunca tinha, a ausência nunca tinha se materializado para mim. Eu senti que naquele momento eu pude ver a ausência materializada, que era a ausência daqueles objetos, mas eles estavam presentes de alguma forma, e da história daquelas pessoas que foram obrigadas a abandonar a memória da própria vida, naquele vazio daquela casa. Eu fiquei uma semana fazendo roteiro, e a partir desse roteiro eu fiz o filme que se chama Nhanhá, em homenagem à minha avó, que tinha esse apelido, e a gente estava indo visitar a cidade onde ela tinha nascido. Então o filme se chama Nhanhá por isso. Em suma, tudo está conectado e o trabalho da Nura mostra isso, está absolutamente conectado com a questão, seja de memória, de ecologia atual, assim como a proposta da galeria de fazer montes. Então a gente está sempre tentando conectar e por isso estamos aqui. Y Leticia, ¿puedes contarnos un poco qué es Spacel? ¿Con quién trabajan? ¿Trabajan solo con artistas brasileños? ¿En Suiza trabajan con artistas internacionales? ¿Cuál es el motivo de la galería? Abri a galeria em Genebra em 2011 com o intuito de apresentar artistas brasileiros aí. Aos poucos, a história foi se transformando. Eu percebi que, para um público muito conservador, era importante criar o diálogo e que é importante, eu gosto da história yin e yang, quer dizer, como os opostos podem ser complementares, formar um todo importante. Então, de novo, esse diálogo de opostos que são complementares, seja América Latina, Europa, pintura, fotografia, foi se estabelecendo. Atualmente a galeria representa 10 artistas, 6 europeus, 4 brasileiros. Julián, ¿nos puedes contar un poco qué es lo que están exhibiendo aquí? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo dialogaron y cómo llegaron a lo que trajeron a exhibir aquí? Há pouco realizamos uma exposição em Genebra. Essa exposição, junto com um artista suíço, falava do entorno. Era exatamente o que estava em torno dele e o que estava no meu entorno. E nessa exposição eu mostrei tanto obras que falavam do entorno do meu corpo, que tinham resíduos de suor e de sangue, como também eu falei um pouco do entorno da cidade onde eu estou vivendo, e foram obras feitas com terra e com vestígios do filme. Como falei um pouco do entorno do país, que seriam coisas ligadas ao oceano, e também como falei de coisas em torno ao planeta, que foram pinturas realizadas com pigmentos feitos com meteoros triturados. E também, a partir dessa exposição de Genebra, conversando com a Letícia, nós escolhemos que faríamos para este arte coisas que falassem ainda dessa questão fluida e também do entorno. Decidimos trazer 2 obras. O Espelho Azul, porque é uma pintura que, na verdade, ela se dá como um todo, mas são várias partes, e cada parte fala desse mesmo todo. Imagina que tem vários espelhos de vários tamanhos refletindo uma mesma imagem. Cada um deles reflete a mesma imagem. E isso também é uma metáfora em relação à minha vivência com a arte. Porque ao fazer um livro com 25 anos de trajetória, eu comecei a perceber que desde a primeira obra até o que eu fiz agora, tudo está interligado. Todas essas coisas falam de uma mesma percepção, de um mesmo fluido, do que me interessa, e enfim, as coisas é como se um fio fosse ligando todas essas coisas, um fio invisível. Então, para este arte, nós escolhemos trazer o Espelho Azul,
E também um outro trabalho chamado Toró. Toró, na língua dos índios brasileiros, quer dizer muita água, uma blusão de água. Então, isso significa que eu estou lidando novamente com a natureza, pintando com a natureza, e eu uso o pigmento para fazer ambas as pinturas. Eu uso o zircone, que é o zircão, são os cristais de zircão, e também pigmentos de moldavite, que são as pedras mais antigas do planeta Terra. São as pedras, segundo os geólogos, são as primeiras pedras que estão no planeta desde que se tem notícia, vamos dizer assim, das escavações e de tudo. Aí eu procurei comprar essas pedras, fazer a tinta e tudo para fazer os trabalhos que a gente trouxe para cá. Muy bonito. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, un comentario? Aprovechar que las tenemos aquí. Falo devagar, eu não sei português. ¿Cómo maneja las piedras que usted dice que convierte en su pintura? ¿Por molida, por talco, por aspersión, por mezclas con otros vehículos? Me encantaría saber. Lá, as pedras chegam ao ateliê brutas e nós maceramos, moemos, para depois transformá-las num pó, como se fosse um talco, uma poeira, e esse pó é misturado com os aglutinantes que eu compro, que vem para o ateliê, que são aglutinantes da Liquitex para tintas acrílicas e da Winsor & Newton quando eu quero fazer tintas a óleo. E no ateliê nós temos os liquidificadores, não sei como é aqui, é o mesmo? Os liquidificadores industriais, que têm a velocidade adequada para fazer a tinta sem quebrar a molécula. Aí fazemos as tintas e eu então vou fazer as pinturas. E aí são as pedras de meteorito, que eu comprei em 2001, 2002, venho comprando, sempre que alguém aparece com os meteoritos eu compro. E agora recentemente as pedras de moldavite, de zircone, que isso recentemente eu digo de 10 anos para cá. Obrigada. ¿Alguna otra? Por aquí. Quería preguntarte, porque por ejemplo en el film que estás presentando, la presencia de la tierra roja, ¿no?, que es muy común en Brasil, si has trabajado con la tierra esa en tus pinturas. Certamente. Y la otra cosa es esta, tú procesaste todo el problema de excavación alrededor de la casa. Primero viste la casa sin excavar y luego la compañía empezó a excavar alrededor de la casa. ¿Procesaste todo ese documento? Sim, primeiro eu vi a casa já isolada sobre uma montanha. E quando voltei para fotografá-la, porque eu estava absolutamente sem nenhuma máquina, nada, eu não tinha nada, eu tinha levado um caderno, uma caneta e alguns livros, porque eu queria descansar e refletir sobre a minha pintura, só que a pintura veio atrás de mim. Ela me capturou no meio do caminho. Um mês depois eu voltei com uma equipe e já não existia mais a casa. Então nós começamos a fazer uma busca de uma casa que passaria pela mesma situação que aquela, e encontramos. Respondi essa pergunta? Encontramos uma casa linda que ficava no meio de um campo onde haviam vários pés de jabuticaba, que é uma fruta mineira brasileira, onde havia um alambique onde eles faziam cachaça. Eles tinham toda uma vida em torno daquela casa que foi destruída. ¿Alguna otra pregunta? Si no, yo tengo más. Hay un video muy interesante de una performance.
quiero ponerlo y quiero que nos cuentes un poquito sobre eso. Ok. Con permiso. Bom, Já foi apresentado em Genebra. esse trabalho já foi apresentado em Genebra, no Espaço L. Essa performance, a primeira vez que eu apresentei foi no Brasil, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Eu fiz uma exposição chamada Sabará Mangueira, e dentro dessa exposição, uma das obras era essa performance. Essa performance, ela se dá a partir de um princípio. As meninas, são 5 meninas, cada uma de uma raça diferente. Uma é loira, a outra é ruiva, a outra é morena, a outra é negra e uma é oriental. Eu quis fazer, a princípio, uma homenagem a Demoiselle do Picasso. E depois eu queria fazer, porque eu queria falar do tom da pele das meninas, eu queria falar de etnia, de miscigenação. Por isso a exposição se chamava Sabará Mangueira. Vou explicar rapidamente. Sabará é uma cidade do interior de Minas Gerais, onde se iniciou a pintura e a escultura brasileira, porque ali foi onde os portugueses iniciaram a arte barroca vinda do Oriente, vinda da China. As missões portuguesas vieram da China para catequizar os índios brasileiros e trouxeram esse elemento que já tinha passado pela China, já tinha modificado e veio para o Brasil, e aqui se modificou completamente. Os artífices locais foram buscar seguir os riscos e todas as coisas que eles tinham trazido do Oriente e fizeram coisas incríveis. Então essa performance, ela está dentro de uma situação que fala do Oriente, fala dos índios, fala dos negros, porque também fala do Rio de Janeiro, onde eu estava vivendo naquele momento. E Mangueira é a escola de samba mais famosa do Rio de Janeiro, que foi fundada pelos negros. Por isso se chama Sabará Mangueira. Muito bem, as meninas, elas entram nesse espaço branco, onde elas espalham pelo chão os pratos. São pratos que elas estão espalhando pelo chão, como se elas estivessem pondo a mesa. Pondo a mesa, se fala assim, pondo a mesa. E o banquete para essa mesa seria a pintura. Se você quiser adiantar um pouco, elas estão pondo os pratos no chão, elas pisam sobre eles, e a partir de um determinado momento, pode adiantar, por favor, Martim? Pode adiantar. Mais. Agora, mais um pouquinho. Pode mais. A partir de um determinado momento, elas começam a soprar pigmentos, pigmentos de maquiagem. Elas começam a soprar pigmentos vermelhos, laranja e rosa, que são as cores de Sabará, lá do Barroco, vindo do Oriente, e da Mangueira, o rosa, que é a cor da escola de samba. Se você quiser diminuir um pouquinho, abaixar o volume. Então elas sopram os pigmentos e vão criando uma pintura onde o suporte da pintura é o ar. Elas entram no espaço branco, a primeira cor que entra no espaço branco é a cor da pele delas. Para mim, nesse momento, se inicia a pintura. E a partir do momento que elas passam a soprar, elas vão fazendo o ar como suporte de uma pintura.
A ideia basicamente é essa, são os fluidos, o que me interessa, o que sempre me levou a pintar. E nesse caso elas estão usando mais um elemento da natureza, que é o ar, para constituir uma pintura. Há 2 anos, ano passado, Letícia levou essa performance para Genebra, numa exposição que falava da miscigenação, onde havia os índios da Amazônia e alguns trabalhos que eu apresentei feitos com urucum, que é uma fruta da Amazônia, que quando você macera, quando você moe, surge uma tinta vermelha. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Nuria, entonces trabajas con pintura, con performance, con video, con fotografía. Sim, sim. ¿Cómo dividís tu tiempo? ¿Cada obra encuentra su medio? ¿O vas experimentando con distintos lenguajes en un mismo trabajo? ¿Cómo organizás? Tomando como exemplo o filme Nhanhá, que foi o último filme, agora esse ano de 2018 nós vamos rodar um filme novo. O Nhanhá foi de 2 anos atrás. Durante todo o período da filmagem e da preparação para a filmagem, foram feitos mais de 200 desenhos, eu realizei mais de 200 desenhos preparando a filmagem, e depois, quando nós estávamos filmando, eu recolhi a matéria, a terra do local, e levei para o ateliê e fizemos as tintas, e eu fiz inúmeras pinturas com o pigmento. E durante a filmagem, eu tinha um diretor de fotografia, que era o Alexandre Baxter, que estava fazendo a operação das câmeras. Enquanto ele fazia isso, eu fiz o estilo do filme, porque eu dizia o que eu queria, e eu estava com a minha câmera fotografando e fazendo o estilo do filme. Então, isso na verdade, o produto que surge para que entre no mercado de arte e para que chegue ao alcance das pessoas e dos colecionadores. Esse produto ele é uma consequência da minha necessidade de expressar algo. Mas eu preciso expressar algo desde que esse algo esteja de alguma forma ligado ao outro. Para mim é muito mais importante ver do que ser visto. Ser visto é uma consequência do ver. Se eu não consigo ver, se eu não consigo ouvir o outro, eu não consigo fazer algo para ser visto. Habíamos seleccionado un tercer trabajo. Sim, quer mostrar? ¿Podemos mostrar? O primeiro trabalho que mostramos foi um trabalho com a poeira vermelha de uma região de devastação, onde se torna a vida das pessoas, se toma a vida das pessoas de uma maneira irresponsável. O segundo trabalho é o trabalho das meninas soprando pigmento e fazendo com ar uma pintura. E esse trabalho é um trabalho que eu fiz com luz de luz mesmo, lâmpadas, com fogueiras e com vapores. E sempre faço essa instalação, já fiz em várias cidades no Brasil. E é uma instalação que ao longo de um lugar, ao longo de uma água, de uma lagoa, aqui fala lagoa, lago, laguna, são 3 quilômetros de luzes, criando o reflexo na água, faz uma pintura com
300 metros de extensão por 50 metros de... E essa pintura, ela vai se transformando ao longo da noite. A gente sempre começa por volta de 6, 7 horas da noite e vamos até às 6 horas da manhã com essas luzes na água. Eu faço isso com o computador, eu estou do lado que está vendo a imagem e do outro lado tenho, através de micro-ondas e agora através de já existe uma outra mídia que a gente consegue controlar o que está do outro lado. Eu vou digitando o que eu quero no meu computador e vou transformando essa imagem. Agora tem uma coisa muito interessante, porque o vento participa. Eu fiz uma vez um lugar que ventava tanto que teve uma hora que a imagem desapareceu completamente, ficou só um fio assim, vermelho. Eu falei, nunca mais vai voltar. E de repente o vento virou, sabe? O vento começou a bater do sentido contrário e aí mudou de novo. É como se fossem milhares de espelhinhos, miríades de espelhinhos, de espelhos, e eles viraram todos, sabe? A água, na verdade, a água, ela tem esse poder, não é? São micro espelhinhos, assim, as moléculas da água. E se o vento empurra eles para um lado, desaparece. Mas se ele sopra ao contrário, os espelhinhos se voltam para o nosso lado. E aí é como se fosse assim, quase que um milagre, né? Volta a imagem. Então esse trabalho foi feito primeiro em 2003, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Ele se chama Espelho Móvel, que esse nome Espelho Móvel vem de um poema de uma poeta russa, que ela diz, a natureza é espelho móvel. Aí eu achei bacana e quis que chamasse Espelho Móvel. Como vocês podem ver, o trabalho da Libra está completamente ligado à natureza. E o meu trabalho, assim, na verdade, é um trabalho aberto. Sabe, a cada dia, no caso a Letícia e demais galeristas que vão me ajudando a fazer com que o trabalho ande e vá pelo mundo afora, o trabalho é um trabalho que está aberto, é um trabalho aberto. A sua pergunta, o leque de possibilidades, né, como eu vou lidando com isso tudo, não tem não é uma coisa como diz, uma coisa... Não é uma coisa que eu faço uma previsão, não é premeditado. É isso, assim se entende? Não é premeditado, a coisa vai se dando. Não é? Minha mãe me chamou para ir para a cidade onde minha avó, aí eu vejo essa casa, as coisas vão me encontrando também. E aí a Letícia tem uma coisa muito incrível nesse sentido, porque ela tem a capacidade de ver. Então ela vê e ela escolhe as coisas que ela quer mostrar no espaço que ela tem. E isso é uma coisa que eu também alimento em mim, a capacidade de ver. Se você não consegue ver as coisas se dando, a gente não consegue escolher. Eu acho que muitas vezes o artista ele só escolhe as coisas que ele viu. Eu vou escolher essas, não vou escolher aquelas. E a gente vai fazendo uma coleção de coisas que a gente enxergou. No final das contas, eu acho que é isso. Muriel, e se podemos perguntar-te, em que estás trabalhando agora? Agora eu estou trabalhando na pré-produção do próximo filme, que é um filme sobre a ausência. Já fizemos vários takes, várias filmagens e pré-filmagens. E acredito que até julho, agosto a gente já tem, e dessa vez vai ser um longa. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Bueno, no nos queda más que agradecerles nuevamente por su tiempo. Gracias por compartir con nosotros todos estos trabajos muy bellos
Y quienes quieran se pueden acercar y ir hasta el espacio de Leticia y podemos seguir conversando. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.